Pronto. Então, são dois textos, ou pelo menos assim, estão bem pequenos, o Astamalaka é bem pequeno, na Escárnia Cid é muito maior, mas o autor, o Alberto, fez uma síntese na Escárnia Cid de algumas ideias dele, para que a gente possa aproveitar e discutir um pouco, né? Então, hoje é o nosso 13º encontro, e reunião passada a gente viu as obras e os discípulos de Shankara, hoje, então, na Escárnia Cid e o Astamalaka, e na próxima reunião o Totaka e o Laghu Vakya Vritti, que são mais dois pequenos textos, né? Então, vou fazer uma pequena apresentação do Naiskárnia Cid. Eu já chamei a atenção do nome dele, né? Ele fala sobre a questão do karma e dos poderes que nós temos de trabalhar com esse karma, né? E é uma importante obra, assim, muito elogiada, e é uma das bases entre as obras da filosofia Vedanta. É de Sureshvara, como a gente viu, provavelmente o principal discípulo de Shankara, um discípulo de nível extremamente avançado, e que tem muitas obras, tanto baseadas nos trabalhos, nas obras apresentadas por Shankara, como independente do próprio Shankara, né? Nesse trabalho, ele destaca, esse trabalho está vinculado ao Brihadaranyaka, e nessa obra, o Sureshvara destaca a vidya como a causa do sofrimento. A gente já viu isso em outro lugar, né? Nas 4 nobres verdades que Siddhartha traz como apresentação da sua exposição do seu ensinamento, né? E o Sureshvara também destaca que os Upanishads, quando eles indicam a verdadeira natureza de Atma, eles estão nos apresentando, assim como as 4 nobres verdades o pretendem, nos apresentam o caminho para a libertação do sofrimento. Então, por isso, o Alberto chama a atenção dessa semelhança entre os ensinamentos das 4 nobres verdades, os ensinamentos budistas apresentados por Siddhartha e os ensinamentos apresentados, baseados nos Upanishads, principalmente, que Sureshvara apresenta nesse texto, né? Ele comenta, Sureshvara, que escreveu esse livro em obediência ao seu instrutor Shankara, então ele dedica o trabalho a Shankara, e que ele vai expor o ensinamento que existe no interior da Vedanta, e esse ensinamento que destrói o estar preso ao mundo, ao samskara, e que revela Atman. Daí ele trata de Dukkha. Dukkha é a primeira nobre verdade, né, a verdade do sofrimento, o sofrimento existe, e também ele vai, logo em seguida, tratar de avidya, que é traduzido como ignorância, que é a segunda nobre verdade. As 4 nobres verdades. A existência do sofrimento, o sofrimento existe. O sofrimento tem uma causa, a causa é a avidya. Se ele tem uma causa, ele é possível de cessação, nirodha, e para isso existe um caminho, o óctuplo caminho. Então, são as 4 nobres verdades. Nesse texto, na Escárnia Cid, o Sureshvara fala, primeiramente, de que, a partir dos ensinamentos dos Upanishads, que é a base da Vedanta, se entende que a libertação desse sofrimento, de dukkha, está vinculado ao compreender a verdadeira natureza de Atman e assim se libertar do samsara. E que estamos presos ao samsara devido à avidya, à ignorância. Esse é um texto vedantino, tá? Então, as 2 primeiras nobres verdades enunciadas por Siddhartha estão aí apresentadas, Dukkha e avidya. E aí o Sureshvara, no seu texto, mostra a conexão entre esses 2 temas, Dukkha e avidya, e, obviamente, a gente percebe essa relação com o ensinamento de Siddhartha. Então, Sureshvara refere que a vidya é a semente do cativeiro, o cativeiro é estar preso ao samsara, estar preso ao mundo,
e que a prisão nesse sofrimento e a sua destruição é exatamente a liberação dada pela descoberta, pela compreensão, pelo despertar de Atman, pelo desvelar de Atman. E que a ignorância essencial, ou seja, a vidya, é a não percepção da unidade de Atman e de sua identidade com Brahman. Ou seja, lembra as 4 Mahavakyas que falam, sintetizam essa ideia de que Atman é a nossa verdadeira natureza e que Atman é idêntico a Brahman e, portanto, nós temos a verdadeira natureza em nós próprios, nós somos isso? Então, por fim, Sureshvara, então, fala que a eliminação de avidya é o que conduz à liberação, ou mukti, né? Que é a quarta nobre verdade de Siddhartha também mostra esse caminho, o caminho para a liberação, ou para mukti. Então, aí, o Alberto traz algumas passagens do texto, que eu vou colocar de volta aqui para a gente poder, então, comentar, mas eu fiz continuei mais um pouquinho de destaque sobre a introdução que ele faz ao texto, né? Então, para Sureshvara, a liberação não é obtida pelas ações ritualísticas, né? Que essa ideia precisa ser refutada, e no dizer isso, ele está refutando alguma orientação, né, um ensinamento da Mimamsa, que enfatiza muito a questão dos rituais e a sua importância. Também Sureshvara diz que essa remoção do cativeiro, né, estar preso por avidya no campo das dores, ou seja, no samsara, essas palavras são usadas na tradição Sankhya, na tradição budista, e também estão sendo usadas, então, aqui. Ela será possível, essa saída do cativeiro, esse liberar-se, será possível através do conhecimento do Atman como ele de fato é. Então, conhecer, reconhecer, compreender, desvelar, descobrir Atman como ele é, ter esse gnosticamente, dinamicamente, este conhecimento, é o que nos permite, o que nos libera de avidya, que nos prende ao campo das dores, que nos prende ao samsara. O reto conhecimento, diz Sureshvara, ou diz Alberto acerca do texto de Sureshvara, é poderoso, pois elimina a errônea percepção da realidade, ou seja, perceber erroneamente a realidade como independente de nós próprios, e é suficiente para destruir a vidya, que é a causa de todo o sofrimento. Essa não é uma frase budista, é uma frase do Sureshvara, não é uma frase de Siddhartha. Talvez seja. Lembram daquele esqueminha que mostra a sequência? Gaudapada, Sukha, que é contemporâneo, conhece, convive com Siddhartha, aí vem Gaudapada, aí vem Shankara, não, aí vem Patanjali, Govinda, aí vem Shankara, e Sureshvara é, então, esse principal discípulo de Shankara. Então, diz, a vidya é a causa do desejo e da aversão e também das ideias errôneas. Esses são 4 dos 6 kleshas tradicionais na tradição budista. Na tradição budista, os kleshas são avidya, apego ou desejo, aversão ou raiva, ideias errôneas, orgulho, orgulho, e está faltando um, esqueci esse mais um. Quem me ajuda aí a lembrar o 6º klesha? Está faltando um aqui, depois vocês me ajudam a lembrar. A vidya é a causa do desejo, da aversão, das ideias errôneas, que são os kleshas. Se o karma surge de avidya, e assim está na tradição budista, assim está na tradição yoga, de Patanjali, assim está na Vedanta, e se o estar preso na existência, ao samsara,
está ocorrendo? Se isso está ocorrendo, isso acontece por quê? Porque a vidya continua existindo. Portanto, os kleshas nos mantêm, nos levam a e nos mantêm presos à escravidão. O que a gente tem que fazer para eliminar, então, os kleshas? Eliminar a vidya. Viu como é simples? A tradição budista, e parece que a tradição vedantina e também a tradição yoga são bem simples para eliminar a dor e o sofrimento que nos mantém cativos no samsara. Nós precisamos eliminar os kleshas, o principal dos quais é a vidya, que leva a todos os demais. É preciso, aí ele dá uma dica prática, né? Mais uma dica prática. É preciso purificar a mente, purificar a mente. Sem uma mente purificada, igual está na yoga, não é possível você conseguir trabalhar adequadamente com ela. Então, é preciso purificar a mente, então, direcioná-la à liberação, que é o encontro com a Atma, e ao purificar, a mente se torna capaz de compreender essa real natureza, de desvelar, de descobrir a natureza Atma. Então, Sureshvara também reforça a importância no texto da prática da meditação para eliminar a vidya, igual os textos budistas enfatizam, que é principalmente os textos Lamrim são muito claros sobre isso, né? Os textos Lamrim, os textos Lojong, eu sei que no grupo do Dhinana do Bruno está se estudando isso, então é necessário, a prática da meditação é uma prática importante para ajudar a eliminação de avidya, porque ela permite perceber essa condição no nosso fluxo mental. E quem alcança o reto conhecimento é chamado, então, um Jivan Mukta, ou seja, um liberado, um que está mais próximo do grau mais elevado. Não é ainda um iluminado, um Buda, mas é um que alcançou um altíssimo nível de liberação. Um Jivan Mukta é um que alcançou Mukta, esse estado de liberação, como um jiva, uma alma, né? Um jiva mukta, um liberado. Então, as passagens, algumas entre aspas eu já coloquei no texto, mas essa aqui é uma parte do texto do Naiskarmya Siddhi que o Alberto colocou para ilustrar esse resumão que eu fiz a partir do resumo que ele apresenta. Todos os seres vivos... peraí. Ok. O meu som está muito baixo, é? Tá bom, ok. Então, essa aqui é uma parte das citações que o Alberto traz no texto, do texto na Skarnya Siddhi. Todos os seres vivos, instintivamente, desejam se livrar de algum tipo de sofrimento, ou seja, se livrar de dukkha. A tentativa de remover o sofrimento é algo inato. Parece texto budista, né? O sofrimento está conectado ao corpo e está ligado à acumulação de mérito e demérito. E por isso o sofrimento não cessa. Enquanto a gente gera méritos e deméritos, o texto do Vivekachudamani e o texto do Bhagavad Gita tratam muito disso, que tem a ver com a questão das ações. Lembra que eu chamei a atenção o nome do texto? Naiskarmya, karmya é ação, siddhi. Então, os poderes de mudar o karma, né? Então, as ações que geram méritos e deméritos nos mantêm presos a esse sistema. As que geram deméritos geram sofrimento. As que geram méritos vão facilitando o nosso processo. Mérito e demérito têm sua fonte no karma, tem sua fonte na ação. Karma significa ação, tá? Karma, palavra sânscrita, karma significa ação. Então, mérito e demérito têm sua fonte no karma. O karma, as nossas ações,
são baseadas no desejo e aversão, principalmente esses dois kleshas, essas duas forças, são as principais formas, os principais mecanismos, os principais ingredientes, combustíveis que nos fazem agir por desejo, por apego ou por aversão, por raiva, né? Então, nós entramos nesse joguete, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Essa forma de agir fundamenta nossas ações e nos mantém presos. O karma é baseado no desejo e na aversão. Isto tem por causa, a sua causa, a dualidade, porque nós vemos e fazemos as coisas a partir de um ponto de vista dual. Toda dualidade tem como sua base a vidya. A vidya que nos faz percebermos-nos ou sentirmos-nos como independentes, duais em relação ao todo. Enquanto não nos percebemos como Atman, que é idêntico a Brahman e, portanto, não é dual, nós permanecemos nessa dualidade, e essa dualidade gera ações dualistas, que são baseadas nessa nossa ignorância. Então, toda dualidade tem como sua base a ignorância, a vidya, de Atman, que é não dual. A ignorância de Atman é a causa de todos os sofrimentos, ou seja, Sureshvara está dizendo nesse texto, na Karma Siddhi, que nós podemos eliminar a causa dos nossos sofrimentos, deixando de ser avidiados, ignorantes de Atman. A felicidade está ligada à natureza de Atman. A ignorância de Atman, estar ignorante de Atman, Atman avidya, né, impede a felicidade. A remoção de avidya é realizada através do reto conhecimento. E aí vamos lembrar, e o Alberto lembra no capítulo, que das 4 nobres verdades, a 4ª nobre verdade é o óctuplo caminho, e o primeiro degrau dos 8 degraus, óctuplo, né, de 8, o primeiro degrau, o primeiro passo do óctuplo caminho é o reto conhecimento, ou reto entendimento, ou reta percepção. Depende da tradução. E mais 2 passagens. O fogo do reto conhecimento, que surge dos Upanishads, ou seja, a partir do estudo, da leitura, da imersão, da meditação nos Upanishads, pode surgir esse fogo do reto conhecimento. Este destrói completamente a vidya, ou seja, a ignorância sobre Atman. A liberação, tornar-se Jivan Mukta, é a destruição de avidya. E foi só isso que eu resumi. Agora quero conversar, ouvir vocês um pouco. Eu vi que aqui no chat já tem alguma coisa. Ah, sim. Obrigada, Márcia. Os 6 kleshas. A dúvida, olha, mas é óbvio, eu estava em dúvida qual era o 6º klesha. Está aqui, a dúvida é o 6º klesha que eu esqueci. Então, relembrando, a Márcia mandou aqui, muito obrigada. Avidya, apego ou desejo, aversão ou ira, orgulho, dúvida e as visões errôneas. Muito bom. É exatamente isso, exato como está aqui no texto. Então, eu vou tirar o meu slide para que a gente possa conversar. Quem tem aí, levanta a mãozinha. Quem trouxe ou quer destacar, fazer algum comentário sobre esse texto, sobre as passagens que a gente foi lendo. Não tem muita cara budista? Vocês não concordam? Vocês já leram alguma coisa sobre a tradição budista? As 4 nobres verdades, a vidya como a raiz de todo sofrimento, a necessidade, a existência do sofrimento em todos os seres e a busca inata dos seres por terminar, acabar, né, reduzir este sofrimento, a necessidade da prática de meditação para facilitar, favorecer o estado mental que nos permite descobrir a nossa verdadeira natureza, a realidade última, e eliminar a vidya.
a existência dos kleshas que contaminam o nosso fluxo mental e assim fazem a gente agir de modo inadequado, gerando karmas demeritórios, né? E a necessidade de gerar méritos e purificação para que a gente possa redescobrir a nossa verdadeira natureza, né? Para mim é muito interessante, eu achei muito interessante. Mas agora levantem a mãozinha aí, quem quer falar. Alguém botou alguma coisa aqui no chat. Oi, Paulino, não quer abrir a câmera para falar? Oi, Jane, eu vou falar mantendo a câmera fechada. Boa noite. Não, é Boa que, noite. assim, eu escrevi aí, é interessante como o texto, o resumo que o Alberto coloca, ele inicia com a expressão, né, que todos os seres vivos instintivamente desejam se livrar de algum tipo de sofrimento, ou seja, desejam a felicidade, como se torna quase que uma frase-chave no budismo para discorrer sobre o raciocínio, algum raciocínio, né? A gente encontra isso em alguns textos recorrentes. Mas eu achei interessante a expressão que ele coloca no texto aqui: a ignorância do Atma impede a felicidade. É direto, é reto, não tem rodeios, né? É de É, outra forma de falar, mas de uma forma mais forte, mais incisiva, no entanto, expressando esse mesmo sentimento, né? Então, era isso, mais ou menos isso que eu queria destacar aí. isso me chamou muita atenção, Paulino, exatamente. É, sem rodeios, né? Sem rodeios. É simples assim. Enquanto a gente continua ignorante da nossa real natureza, e não percebe que nós somos, em última natureza, Brahman, enquanto estamos com a mente não purificada, contaminada e, portanto, levando-nos a agir de forma inadequada, nós mantemos o nosso, vou chamar de karma negativo, que nos mantém presos ao samsara e, portanto, curtindo o sofrimento, né? Então, eles falam que é tão simples, é só eliminar as contaminações da nossa mente, e assim, despertar, tornar-se apto a desvelar nossa natureza de Atma, e pronto, acabou o samsara, acabou o sofrimento, e a gente se torna iluminado. Por que que a gente não faz isso? Conseguem, enquanto vocês não levantarem a mãozinha, eu vou continuar falando. Vocês conseguem perceber, não sei se na vida de vocês percebem isso, porque desde que eu comecei a estudar esses assuntos, e eu gosto muito, quem me conhece há mais tempo sabe que eu gosto muito dessa temática, eu comecei a perceber o quanto é real que todas as nossas ações, segundo o budismo, tá? A tradição budista, segundo ensinamentos derivados de Siddhartha, o Buda, nós temos três tipos de ação: a ação da mente, a ação da expressão, a ação verbal e a ação física. Mas os três tipos de ação começam pela ação mental. E a ação mental tem um gatilho inicial, que tem a ver com os nossos sanskaras. Lembra que a gente viu na outra reunião, as nossas tendências. Então, nós temos tendências presas no nosso fluxo mental que fazem com que a gente haja ou reaja de certas formas padronizadas por nós mesmos. Enquanto não formos vigilantes, e Lojong vai trabalhar muito com isso. Lojong é uma tradição budista que fala sobre a transformação dos estados da mente para permitir a libertação. Enquanto a gente não for vigilante e continuar agindo de acordo com as nossas tendências pré-construídas pelos nossos karmas, pelas nossas ações mentais, verbais e físicas, a gente vai continuar nesse bolo, a gente vai no meio da bola de neve, vai rolando e não consegue sair dali do meio. Então, por isso a importância, e aí o que o Sureshvara vai estar dizendo, que os Upanishads nos dão a dica, que você tem que descobrir a sua verdadeira natureza, que você não é
distinto do todo, do Brahman, e que essa dualidade entre eu e o resto, isso é a vidya, nos mantém presos a essa condição, nos mantém presos a essa natureza de sofrimento. Mas, segundo Siddhartha, o Buda, é possível eliminar essa causa, que ele diz que é niroda, acabar com essa causa, que é o quê? A vidya. Então, o ensinamento todo ele é muito lógico, muito coerente. Basta a gente tentar colocar em prática. E, para isso, esses nossos estudos, discussões, grupo, né, para conversar uns com os outros, eu acho que pode ajudar muito. Quem quer comentar alguma coisa? O Luiz Paulino ainda escreveu aqui. Isso é para quem quer um ensinamento prático. Sim, é um ensinamento prático. A Márcia, não queres falar? Hoje ainda não, obrigado. Mas excelente apresentação. Gostei muito, viu? Que bom. A, a, Tereza já te passou a palavra. A Márcia Lins escreve aqui, ó. E esse conhecimento só funciona, ela bota entre aspas, através da meditação. Ou seja, não é um conhecimento epistemológico, não é um conhecimento de ler livro, não é um conhecimento de saber dizer com as palavras. Não é porque eu estou dizendo que eu, de fato, sei isso. Quem dera, né? Por isso que eu chamei a atenção, que é o que a Márcia está chamando a atenção. Existe um conhecimento dinâmico ou gnóstico, que é naquele sentido de cognoscer, gnosticamente, dinamicamente, ou seja, por um saber, um sabor, um saber interno, um saber que você sabe, que é diferente de simplesmente repetir as palavras, mas que é um caminho para a gente começar a compreender e entender até mesmo essas experiências mais intuitivas, místicas, que muitas vezes a gente tem. E aí a Márcia chama a atenção. O Sureshvara diz que não é obtido pelas ações ritualísticas. Então, o ritual tem o seu papel, mas ele não é por meio do ritual que se desperta, de fato, tal entendimento mais profundo. Mas ele tem o seu papel no sentido de direcionar a mente, direcionar a nossa energia e nos colocar mais próximos, talvez, do caminho, né? Tereza, desculpa que eu estou falando demais. Não. Eu só marquei uma parte aqui do texto que eu achei bem importante, na página 112, que fala assim, ó, o reto conhecimento é poderoso, eu acho que o nosso amigo ali já falou, pois elimina a errônea percepção da realidade e é suficiente para destruir a vidya que é a causa de todo sofrimento. Aí tu fica pensando, né, de todas as narrativas às quais nós estamos sujeitos desde que a humanidade começou a transmitir recebeu esse conhecimento, né? E como cada vez mais em tempo de internet esse conhecimento é, digamos assim, corrompido, né? E, enfim. Eu acho muito importante esse reto conhecimento, achei bem interessante. Concordo com você. E você me fez pensar o seguinte, concordando, há quanto tempo isso vem sendo repetido, e hoje em dia com a internet, então, vem assim, né? Uma miscelânea. Uhum. Será que o problema está no que é dito, ou será que os nossos ouvidos estão tão contaminados por tendências errôneas, ou pelo nosso, não sei se a palavra é medo, sabe o klesha que eu esqueci? Dúvida? Ou pela nossa dúvida sobre isso, se isso é real? Enquanto a gente tem dúvida, a gente precisa dos livros, das falas, para eliminar essa dúvida, mas a dúvida não vai sair deles, mas da gente conseguir arrancar isso, né? Então, será que não é nossos ouvidos que estão muito contaminados? Claro, estou falando ouvidos, mas não é o ouvido só daqui, né? É o ouvido mental, né? Achei muito interessante, muito forte essa frase, Tereza. Eu achei essa bem importante.
Cristina, o Igor comentando a frase, aqui da Márcia, ele diz, é ferramenta, né? A meditação é ferramenta. Concordo, Igor. Cristina. Aí. Oi, Jane, Walter. É a Cristina com voz grossa, chamada Walter. Isso. É que aqui é tudo unido. Não é dual, né? Não é dual. Tem. O que chama muito atenção é que há uma conexão de conhecimentos fundamentais que vieram de uma tradição. E esse é um ponto muito interessante de se perceber com o relato feito no livro. E quando se apresenta uma tradição, na realidade está se mostrando, desvelando uma parte importante também de outra, né? E eu tenho a nítida impressão de que uma certeza minha, pessoal, eu vou chamar de impressão, de que há uma certa combinação até, no sentido dos grandes seres dizerem assim, bom, nós vamos apresentar esta verdade que nós chegamos, ou temos conhecimento pela via direta, através de uma maneira. E essa maneira de se expressar, ou de escrever e tal, ela vai atingir mais uma determinada faixa de pessoas. Isso. E depois, mais adiante, como há uma coordenação, há uma hierarquia de grandes seres, de rishis, maharishi, por trás de todas essas verdades, ou essas tradições que são verdadeiras. As que não são verdadeiras, não existem esses rishis, evidentemente. Mas em todas as que são verdadeiras e que têm essa grande importância, elas estão coordenadas, elas são muito harmônicas. E isso, eu participei, várias pessoas daqui, provavelmente, que estão assistindo, participaram da Sociedade Teosófica, e lá era um desses objetivos era fazer esse estudo comparado de filosofias e de religiões e de tradições. Esse é uma coisa importante que foi trazida pela Blavatsky, Sarah Blavatsky, e perdura até hoje de uma certa maneira. Mas há um detalhe aí, se tem que buscar as verdadeiras tradições, e as verdades dentro daquelas que foram corrompidas. Sim. Então, esta busca é extremamente importante, e isso demanda tempo, isso demanda energia, dedicação. Vontade, dedicação. Ter um bom karma ajuda muito. E pureza mental. Pureza mental, sim. Espaço. Muito interessante isso. Então, mas esse esforço tem que ser feito, essa visão tem que estar na pessoa, para ela poder se manter nessa linha e conseguir alguma coisa interessante nisso. O texto todo ele denota isso. Então, o que eu vejo é que a linhagem de Suka, ele, segundo o próprio autor, o Alberto, em outras passagens ali, ele ou no outro livro, né? Desculpa. Mais do X, né? Não, e esse aqui também, no começo. Aqui também algumas coisas.
Aqui também, mas lá também. As duas, esses dois livros se complementam. Ele faz essa conexão, e lá ele diz que o Sukha teve um contato, como ele teve um contato, foi contemporâneo, como tu disseste, contemporâneo a Ele Buda, foi, uhum. Ele era, teve, Sukha era do círculo de Siddhartha ali. e provavelmente do círculo dos Arhats, né, também, Aí eu provavelmente. não sei, não tenho informação. Mas aí é Mas provável. Sukha transmite a Gaudapada, né? Principalmente o ensinamento budista. Esse é o que está Sim, sim. registrado. Aham. Então, isso se vê nitidamente, né? E aí, nessa mescla que está bem colocada aqui nesse resumo, o que eu senti é isso, é que pontos aqui me esclareceram pontos do budismo, que eu já tinha estudado. Por exemplo, um exemplo é a reta visão que nós temos lá e que tu falaste, né? Uhum. A reta visão para o Vedanta é justamente a visão de um interior um conhecimento direto, ou seja, Sim, um conhecimento direto, conhecimento direto do seu próprio interior, da sua própria da natureza. sua própria natureza. Isso. Então, pontos dessas coisas aí me dilucidaram de lá. Deixa eu Foi resgatar, me então, esclarecendo, as duas tradições foram se auto-iluminando uma com a outra. uma a outra, concordo. Deixa Isso. eu aproveitar a tua fala, Walter, e destacar dois pontos que você falou, levantou, e que eu acho que são bem interessantes também de chamar a atenção. Você diz assim que perceber como esses ensinamentos se repetem, como a Teresa também comentou, né? Em diferentes momentos, por diferentes rishis, diferentes grandes sábios da humanidade, diferentes Mahatmas, mas com palavras diferentes. Então, para mim, se traduz muito bem a sabedoria de grandes instrutores, e um bom professor nas escolas deve saber isso também, que ele tem que saber adaptar o seu discurso, a sua fala, o seu ensinamento à realidade daquele contexto. E isso, eu acho que é uma das formas de expressar este conhecimento, que é tão simples, que a gente se contamina a partir dessa visão dualista, né? E por isso a gente está falando de uma tradição Advaita, contrária a isso, então de uma visão dualista, e aí nós desenvolvemos ações com apegos e com repulsão, que fazem com que a gente fique kleshado, como dizia uma colega minha, né? Vivendo na base de avidya, que impede que a gente enxergue a nossa real natureza. Então, eu acho que isso traduz o que Teresa também estava chamando a atenção. O reto conhecimento de que a gente está agindo dessa forma pode nos fazer voltar nesse caminho e tentar diminuir as nossas contaminações. E outra coisa, Walter, que você fala, que está nessa mesma linha. Aí você diz assim, a gente tem que ter o karma, eu vou chamar de karma positivo, de poder ter a chance de ver isso. E a gente vai entrar em contato com essas tradições se a gente se permitir. Isso também é tendência kármica. Então, não é por acaso que muita gente, infelizmente, não tem contato. Mas, quanto mais restrito for esse ensinamento, menor a chance das pessoas terem contato. No entanto, sabiamente, eu observo, eu levei muito tempo para perceber e entender isso, acho que hoje entendo um pouco melhor, sabiamente, os grandes Mahatmas não distribuem pérolas aos porcos, não desmerecendo os demais, mas você não pega uma criança e dá aula de física para elas, porque ela não é capaz de compreender, e ela pode acabar renegando aquilo, porque aquilo agride a sua natureza, porque ela não está preparada para ouvir aquilo. Então, da mesma forma,
cada um de nós não está aqui nesse grupo por acaso, e imagino e espero que ninguém aqui está forçado aqui, mas é porque sente que tem alguma coisa de atração, não por mim, pelo assunto, né? Então, olha o tamanho da minha responsabilidade, de tentar manter o assunto e por diferentes caminhos, eu tenho essa mania, inclusive, de tentar pegar de diferentes formas para falar e para trazer, para que cada um encontre o seu modo de ser tocado, de ser explicado. E eu gostei muito de uma coisa que todos vocês disseram, e concordo. Parece que à medida que a gente vai avançando, estudando esse texto e outros, Marina já tinha também comentado isso, lacunas que ficaram de outros estudos nossos vão sendo preenchidos, né, Mazé? Mazé está concordando.